A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome desse grande e poderoso Deus. Estamos aqui nessa oportunidade trazendo a vocês mais um resumo da nossa EBD. EBD que sempre a gente antecede o resumão da aula que acontecerá no próximo domingo. Então, no próximo domingo, às 9 horas, nós estaremos ali ministrando essa aula para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos usando uma revista que tem como tema os conflitos da vida. E nessa ocasião, na lição de número 4, nós vamos apresentar a vocês como tema como superar a ansiedade e o medo. Eu creio que todos nós já passou por ansiedade e também por medo. Então nós vamos, com sabedoria de Deus, com a graça do nosso Senhor, estar trazendo a vocês o resumo dessa aula que tem como tema superar a ansiedade e o medo. Então, nós temos o texto básico aqui que está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 2 ao 8. Vou estar lendo com vocês daqui a pouco, do versículo 1 ao 8, para nós termos base aí referente a esse texto, para nós tratarmos do assunto designado. O versículo-chave, em 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, versículo 3. Do versículo 3 ao 12, mas nós vamos resumir aqui da seguinte maneira. Então Josafá teve medo. Olha só, o rei tendo medo. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. É muito importante nós buscarmos ao Senhor. Eu sempre friso isso, que é extremamente importante nós termos uma ligação com Deus, uma comunhão todos os dias, uma comunhão diária com o nosso Senhor. Então, Josafá ele teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Olha que sábia a decisão do rei. E proclamou um jejum em todo o Judá. Ele proclamou um jejum. Também é de extrema importância nós jejuarmos, para que nós venhamos amortecer a nossa carne contra o pecado, para que nós venhamos ter força diante do pecado, diante das adversidades e intempéries que todos nós estamos sujeitos a enfrentar no decorrer de cada dia. E ele dá sequência, ó, não sabemos o que fazer. Ele está perdido, mas ele busca uma direção, ele busca um norte. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Isso é muito importante. Os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. Senhor, nós estamos atentos. Qual é o teu mandamento? Qual é a tua decisão? Qual é o teu conselho para a nossa vida neste momento? Sabe a decisão do rei Josafá. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Ele teve confiança em Deus. Confiança, isso implica extrema comunhão com Deus. Só tem confiança e a partir do momento que nós depositamos confiança, nós também temos esperança e com a esperança ela nos traz a paz, traz o refrigério da parte de Deus. Agora vamos lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 2 a 8, que vem nos dizer assim, ó. Paulo está dizendo a Filipenses: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, a minha alegria, a minha vitória, é que vocês estejam firmes no Senhor, meus amados. Aí ele diz assim, ó, começou o conflito aqui no versículo de número 2. Rogo a Evódia e a Sintique, duas mulheres. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele está dizendo para ter alegria, para ter comunhão, para obter vitória. E ele está dizendo para essas mulheres. Ele está dizendo para alguém para que interceda por essas mulheres, para que elas venham sentir o mesmo no Senhor. E peço também a ti, no versículo 3, meu verdadeiro e companheiro. Paulo, ele confiava em alguém. Ele tinha um amigo em qual ele depositava confiança nessa região. Ele depositava confiança para ele liderar o trabalho ali naquela igreja. Então, meu companheiro, eu rogo a ti e peço a ti também que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então essas pessoas, com certeza, elas eram diferenciadas, elas faziam um trabalho para o Senhor ali naquela igreja. E Paulo agora ele está rogando, está pedindo ajuda para que interceda e também para que venha conversar com essas duas mulheres que não estavam se entendendo. Estava havendo um conflito entre elas. E quando há um conflito no corpo de Cristo, quando há um conflito entre pelo menos duas pessoas ali,
Isso atrapalha o trabalhar de Deus naquela igreja, naquela casa, naquela região, e Deus não quer isso. Ele fala da união, o tema, a epígrafe desse texto fala sobre unidade. Unidade remete à união, à confraternização, a uma harmonia. Unidade e alegria em oração. Versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu peço para vocês, regozijai-vos, tenha alegria em Deus. Só assim nós vamos poder enfrentar os nossos problemas. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quando ele diz seja a vossa equidade, equidade remete a princípio moral, qualidade do que é justo. Então, seja o vosso princípio moral, a vossa qualidade, a vossa justiça, a sua maneira de ser, seja notória de todos. Então, que a sua maneira de ser venha a ser um exemplo para as demais pessoas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí apertou, não é verdade? Não esteja inquieto. Quantas das vezes, no decorrer do dia a dia, nós perdemos a paciência? Nós ficamos inquietos, nós ficamos ansiosos, angustiados, talvez criando uma tempestade num copo d'água. Quando ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, isso vem a remeter que nós estamos ansiosos. Isso é fato. Sinal de que a nossa ligação com o céu está tendo um conflito, está tendo uma interrupção ali. E eu me lembrei, quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei quando nós tínhamos ali em nossa casa aquela antena antiga ainda de televisão. E aí, quando vinha um temporal, um vento muito forte, tirava a antena da posição a qual ela estava sintonizada, pegando os canais. E aí, meu pai subia lá na casa, subia no alto, no telhado, para virar a antena. Ele falava, Elton, fica aí embaixo para ver se o sinal vai melhorar. E virava a antena um pouquinho. E aí, melhorou? Ainda não, pai, vira mais um pouquinho. Opa, volta, volta, volta. Então ele ia tentando sintonizar ali naquelas frequências de VHF e UHF. VHF é quando o sistema é de FM, de radiofrequência, os aviões também usam essa frequência de VHF. E UHF era o sistema ali de frequência da nossa televisão antiga. Eu acho que todo mundo já viu alguém, vira para a direita, vira para a esquerda, até pegar a ligação correta para que a frequência fosse ali atualizada e ficasse limpinho a frequência. Talvez a nossa inquietação do dia a dia pode estar sendo influenciada por uma má frequência com os céus. Talvez a nossa ligação não está muito legal. Lembra aquele primeiro celular, aquele tijolão? Meu primeiro celular foi minha avó Olinda que deu. Vó, muito obrigado. Minha avó me deu o primeiro relógio, o primeiro celular, abençoou ali na nossa na nossa habilitação de motorista. Eu devo muito à minha avó, que Deus te abençoe, vó Olinda, e todas as nossas avós aí, minha avó, a avó da Laisla, a avó Araci, a avó Marlene, o vô José. Então, que Deus abençoe vocês, meus avós. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado a nós. Que Deus abençoe e dê saúde a vocês, os nossos avós. Então, minha avó me deu um celular e ele era aquele tijolinho. E olha como a bateria durava, não é verdade? Como durava, que bênção que era aquela bateria. E eu noto que, às vezes, quando o sinal não estava muito legal, a gente procurava um lugar mais alto, né? É assim também na nossa vida. Nós devemos olhar para o alto, olhar para os céus, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do nosso Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então, que o nosso sinal, que a nossa frequência possa estar ligada nos céus, para que nós possamos atingir o nosso objetivo e conseguir a nossa vitória e caminhar com êxito. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Deus está dizendo assim, olha, os pedidos que vocês têm, direcionem a mim. E já vai dando graça, já vai agradecendo, porque quando é sincero, quando vem do coração, e se for para te abençoar, já pode agradecer, porque Deus vai te conceder, e Ele é dono de tudo. Louvado seja Deus. Versículo 7, a paz de Deus.
A paz de Deus, todo mundo procura essa paz. Ela excede todo entendimento. Então guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, então nisso pensai. Se isso que você está pensando, isso que você está planejando é para a glória de Deus, vai te trazer benefícios, é verdadeiro, é justo, é honesto, então, meu irmão, vai em frente. A vitória seja sua no nome de Jesus para a glória de Deus. Então, esse é o texto básico a qual nós vamos trabalhar com esse tema: como superar a ansiedade e o medo. Então, isso implica também confiança no nosso Deus. E aí eu pergunto para vocês: quando é que você fica ansioso? Quando é que você sente medo? Nós vamos estar trabalhando aqui nos próximos tópicos e nós já vamos ver no primeiro tópico que primeiro nós devemos identificar a causa raiz. Identificar de fato aonde que é que você está perdendo a confiança, onde que é que você está, onde que é o gatilho que te faz sentir ansiedade ou sentir o medo. E aí eu quero trazer para vocês algumas reflexões aqui a respeito da ansiedade. Então nós podemos concluir, nós podemos com toda certeza ver que todo mundo passa por isso. E isso é um tema de extrema atualização, é o que está acontecendo no momento. Então, ansiedade, estresse, medo, fobia, tensão. Quem já não passou por isso e quem não passa por isso no decorrer do dia a dia? Tecnicamente, essas palavras ela têm uns significados diferentes, mas muitas vezes podem ser usadas como sinônimo para descrever um dos problemas mais comuns deste século. Então todo mundo está sujeito, não é porque você aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida que você não vai passar por isso. No mundo tereis aflições, olha, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, vai passar no nome de Jesus e Deus neste momento está te dando estratégia, direcionamento para você passar por isso. Quem nunca foi tomado pela ansiedade? E aí, quando a ansiedade ela é muito intensa, ela pode diminuir o nosso limite de atenção, ela pode dificultar na concentração, ela pode provocar esquecimento. Talvez uma atenção muito grande aí te cause esquecimento, baixar o nível de desempenho no teu trabalho, na escola, na faculdade, interferir na capacidade de solucionar problemas, bloquear a eficiência da comunicação, gerar pânico, né, síndrome do pânico, e às vezes provocar desagradáveis sintomas, tanto físico também como emocional. Pode trazer paralisia, ataque cardíaco e intensas dores de cabeça, isso que a ansiedade pode provocar. Existem vários fatores que podem gerar a ansiedade. Uma ameaça a alguma coisa que consideramos importante gera uma ansiedade. Por exemplo, quando nos sentimos muito ameaçados ou em perigo por causa de um assalto, a guerra ela traz isso também, a violência, doença, desemprego. Quando você vai passar, você que é aluno de uma faculdade, de uma escola e vai passar por uma prova muito importante, pode gerar ansiedade. Ou mesmo por causa de uma consulta ao dentista. E eu me lembro que quando nós estávamos a trabalho, estávamos para fazer uma viagem para Manaus, o nosso grupo ali da empresa, nós fomos direcionados ao aeroporto e um dos nossos amigos ali, ele estava passando ali momento de ansiedade terrível e foi notório. Ele suava frio, ele tremia, ficou branco, perdeu a cor, porque ele tinha medo da injeção. E nós tínhamos que tomar a vacina contra a febre amarela. E eu noto que foi muito difícil ali para ele tomar aquela vacina. Ele passou por um estresse terrível ali e nós, na oportunidade, podemos ali notar o quanto ele estava apreensivo. Mas deu muito trabalho, mas ele conseguiu tomar ali a injeção. E depois nós demos risada daquela ocasião ali tudo, mas foi muito complicado. Então isso pode gerar ansiedade. Nós vemos aqui que a ansiedade ela persiste até que façamos uma escolha. Isso é fato. E se depois de tomada a decisão,
ficamos em dúvida se fizemos ou não a escolha certa, isso também pode trazer ansiedade mais uma vez. O medo também ele é outro fator que nós podemos ter medo do fracasso, nós podemos ter medo do futuro, medo de guerra, de violência, de rejeição. Nós temos medo de rejeição, temos medo do sucesso. Olha só quantos medo pode trazer o medo e a ansiedade de assumir uma responsabilidade, de doença, de solidão, de morte, de mudanças, mudar de cidade, mudar de estado, de mudar de país. Algumas vezes esses medos tomam conta da nossa mente e criam uma extrema ansiedade, mesmo na ausência de qualquer perigo real. É quando nós dizemos assim que estamos fazendo tempestade num copo d'água. Às vezes, o perigo é tão pequeno, o fato de medo é uma coisinha tão mínima e nós criamos ela, fazemos dela um gigante. Muitas vezes isso acontece, fazendo tempestade num copo d'água. Então nós podemos concluir que todo mundo está sujeito a passar por isso. Então vamos tratar o tema. Ainda que nós tenhamos recebido a Cristo como Salvador, nós continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. E aí em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 4 e 10, deixa eu pegar aqui na nossa Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 4 ao 10, vai nos dizer assim, ó. Antes, como ministros de Deus, tornando-os recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Então nós vemos que todo mundo está suscetível a isso. Todo mundo pode passar por isso. Sendo pastor, obreiro, sendo quem for, pode passar por isso. E Paulo, ele passou por tudo isso. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como os castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ou seja, todo mundo pode passar por isso. Em Marcos, capítulo de número 14, versículo 34, a palavra de Deus diz assim, ó: E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O Senhor Jesus passou por um estresse tremendo antes da crucificação. E ele disse, olha, a minha alma está profundamente triste, porque naquela ocasião, ele sendo Deus, ele se tornou homem. Ele sentiu as dores que nós sentimos. Ele passou pela ansiedade que nós passamos, então ele sabe muito bem como resolver tudo isso, porque ele sentiu tudo que nós passamos. Qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, nos desafios temos que assumir ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa? Então a ansiedade é uma coisa, podemos concluir que normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam. E a ansiedade aguda e neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero, de medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Então tem aquela ansiedade normal. Minha sogra ela falou muito bem no culto de segunda-feira passada. Sabe aquela ansiedade quando você está namorando e a pessoa liga e falando assim, olha, daqui meia hora eu tô aí na sua casa. Cria uma ansiedade gostosa, aquele frio na barriga. Então essa é uma ansiedade controlada, é uma ansiedade normal. Eu confesso para os irmãos que eu ensaiei várias vezes para começar esse vídeo aqui, porque gerou em mim uma certa ansiedade, mas é uma ansiedade controlável. E tem aquela ansiedade aguda, aquela ansiedade neurótica, que a pessoa ela perde o sentido e às vezes o perigo é tão pequenino e ela cria isso, fazendo tornar-se um gigante. E aí a mente já não trabalha direito. E isso pode trazer uma síndrome do pânico, né? Trazer algo um pouco mais forte aí.
Então isso deve ser trabalhado. Então nós vemos um texto aqui em Filipenses, no texto base, que aparentemente as irmãs Evode e Sintique, elas andavam em desacordo. Alguma coisa não estava legal. Isso pode acontecer em qualquer igreja, em qualquer denominação, na família, no trabalho, na vizinhança, isso pode acontecer. Mas isso não pode levar à tona, não pode levar para frente. Tem que ser barrado aí. Paulo, com uma tremenda sabedoria, ele pediu ajuda. Tal desavença estava entristecendo os demais irmãos. Isso estava enfraquecendo a igreja, estava trazendo problema para a igreja. Porque é triste quando duas pessoas não estão se entendendo. E isso precisa ser tratado. Paulo então pediu a um obreiro amigo que promovesse a reconciliação. Na aula passada eu falei que Deus ele sempre está atrás do ser humano pedindo a reconciliação. E agora, depois da queda do homem, ele traz o seu filho amado para que haja novamente uma reconciliação com os céus. Olha que coisa linda. Deus sempre ele está dando o primeiro passo. E aqui nesse caso, Paulo ele pediu para um intermediário, para um irmão a qual ele confiava, para conversar com as duas irmãs para que entrem em comum acordo. E a igreja, resolvendo a questão, voltasse a se alegrar no Senhor. Isso é extremamente importante. Então nós vamos ver no versículo 6 e 7, Paulo ensinando o que fazer para vencer a ansiedade. Na pureza, no conhecimento. Opa, deixa eu voltar lá. Vamos voltar em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Paulo ele vem dizer assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, já com agradecimento, com ação de graças. E a paz de Deus, essa paz maravilhosa que excede o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você está com vontade de pedir perdão a alguém, primeiro apresente a Deus. Senhor, eu quero reconciliar com aquela pessoa. E é necessário que isso seja feito, para que haja alegria novamente na tua casa, nesse ambiente a qual você está vivendo, a qual necessita de perdão. Então, primeiro nós devemos identificar a causa raiz, a causa, onde que é o foco do problema. E aí eu me lembrei, lembra daquele rapaz que tinha o seu cachorro, o Churastei, o Jesse e o Churastei? Eles têm um vídeo no YouTube e eles foram, eu creio que ano passado, perderam a vida ali num acidente de carro com o seu Fusca, que eles apelidavam de Dodongo, não é verdade? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu amo cachorro, nós temos dois aqui em casa, nós amamos cachorros, e nós vemos ali o amor que ele tinha por aquele cachorro, pelo Churastei. Só que você vendo os vídeos deles ali, você vai notar que eles passaram por vários problemas na viagem para onde eles iam. Eles passaram por vários problemas, mas todavia ele estava alegre, todavia estava sorrindo. E o que me chamou muita atenção naquele rapaz, ele focava no problema. Ele ia direto no problema, ele atacava o problema. E muitas das vezes, na maioria das vezes, obtia ali a solução daquele problema e ele saía daquele problema e já partia para a próxima aventura. Interessante. Então, que nós possamos focar na causa raiz para poder vencer o problema. Segundo, considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Meu irmão, minha irmã, ande com quem dá exemplo. Se você nota que aquela pessoa é uma pessoa de oração, é uma pessoa de Deus, em tudo ela age com honestidade, ela procura sempre fazer o bem, ande com essa pessoa. Como é gostoso sentir a presença de Deus através da vida daquele irmão, daquela irmã, que é um exemplo. Então, Paulo ele está orientando a isso, e ele confiava num irmão que dava exemplo. Depois de descobrirmos a causa da nossa ansiedade, de atacar a causa raiz, nós devemos ali em cima do problema, agir em cima do problema. E o apóstolo Paulo ali não teve dúvida, repreendeu as irmãs que estavam ali com problema, admoestou e a pensarem concordemente no Senhor. Ou seja, o nosso foco, nós devemos olhar para o Senhor para resolver todo e qualquer problema. Para ajudar na resolução do conflito, pediu ajuda de um obreiro, de um irmão a qual ele confiava. Todo crente ele deve ter seus companheiros de jugo, aquelas pessoas que em momentos difíceis podem nos trazer um aconselhamento, uma palavra de conforto, dizendo que vai dar tudo certo, e aconselhamento
no Senhor. Quando aquela pessoa te dá uma opinião baseada nos céus, baseada na palavra, baseada naquilo que é justo, naquilo que é correto. Então, procure ter um amigo assim. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo e que o inimigo do medo é o amor. Então, demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar os outros a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. Terceiro tópico, alegrar-se no Senhor. Não tem como você atacar o problema, como você sair de um problema, de uma situação muito difícil, se você não se alegrar no Senhor. E eu sei que não é fácil, mas isso só vai acontecer na tua vida a partir do momento que você tem afinidade com Deus, comunhão com Deus, confiança em Deus, diálogo com Deus. E isso é necessário. Orarmos, meditar na sua palavra, jejuar. São coisas que aparentemente são simples, mas que se você não tirar ela do papel, nada vai acontecer na tua vida. Então o perdão e a reconciliação, ele é um bálsamo, um refrigério para a nossa vida. Se a tua vida está parada, está estagnada por falta de perdão, vai lá em frente, vai, vence o seu ego, olhe para Deus, se alegre-se no Senhor e dê o primeiro passo. De fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Isso é fato. João 17:11. Eu já não estou no mundo, Jesus está dizendo, mas eles estão no mundo, está falando de nós. E eu vou para ti, Senhor. Ele está falando com o Pai, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, para que sejam unidade, está falando em harmonia, em união, assim como somos nós. Ele está falando da Trindade. Olha que coisa linda. Jesus, ele está intercedendo por nós diante do Pai, para que nós sejamos santos, para que nós possamos fazer e tomar atitudes corretas em nossa vida. E ele está pedindo para Deus nos guardar. Em meio às lutas, irmãos, os irmãos foram exortados a se alegrar no Senhor. Nós vimos no versículo 4. Sempre haverá no Senhor motivo de alegria. No versículo 6, no meio da ansiedade e medo, deveria ainda assim haver ações de graças, mesmo em momentos difíceis. Ouse na tua fé, já agradecendo a Deus pela vitória, já agradecendo a Deus que Ele vai te tirar do fundo do poço, que Ele vai tirar você dessa situação. Se olharmos somente para os problemas, nós ficaremos mais ansiosos ainda. Se olharmos para Cristo, se olharmos para o Senhor, teremos motivos para nos alegrar sempre nele. E o último tópico, confiar em Deus em oração. Meu irmão, lembra da fiação que estava com problema lá no começo, a qual eu falei? Que a antena estava faltando virar para um lado para o outro, para você encontrar a frequência correta, para você ter uma ligação direta com os céus, ter uma ligação direta com Deus? Isso a oração faz. Ninguém vai fazer, eu não vou fazer isso por você, o seu irmão a qual você confia não vai fazer isso por você, isso só depende de você. Oração é comunhão com Deus. Em Filipenses 4:6 está escrito que a oração é o melhor remédio para a ansiedade e o medo. Foi em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Quer ver alguns exemplos? Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso Jó falou. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu tenho experiência contigo, Deus. Ana, por sua vez, foi embora, contente após ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvindo as palavras do sacerdote Eli. E Deus abençoou Ana com Samuel. Olha que presente lindo dos céus a qual ela recebeu, mas ela teve alegria no Senhor. Asaf, meu Deus, eu vou ter que colocar isso aqui para encerrar e eu vou colocar para vocês. Tá lá em Salmos, deixa eu achar aqui. Salmos de número 73. Asaf, ele também passou pelas mesmas coisas que eu tenho certeza que eu e você já passou. Pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas interrogações. Asaf, ele se mostrou confiante na soberania de Deus após entrar no santuário e orar. Olha o que Asaf fez. Asaf, ele estava
meio que perdido. Então ele entrou na casa de Deus e conversou, ele teve uma conversa sincera com Deus. Ele olhava para aquele povo que não tinha Deus e ele via aquele povo prosperando. Ele via que não tinha aperto na vida daquele povo. Aquele povo vivia de qualquer maneira, blasfemava de Deus, falava mal da igreja, falava mal de Deus, falava mal do povo de Deus. E parece que tudo dava certo na vida dessas pessoas. Olha só, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Isso ele já reconheceu. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para eu escorregar os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando eu via a prosperidade dos ímpios. Então ele via esse povo que não está nem aí para Deus prosperando, progredindo a sua vida, e parece que não havia aperto nenhum, parece que ia tudo bem na vida dessas pessoas. Porque não há aperto em sua morte, mas firmes eles estão de pé na sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens. Essas pessoas eram abençoadas até profissionalmente. Nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Eles se vangloriam, né, da vida que eles levam. Vestem-se de violência e de adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio se espremem. E eles dizem ainda, olha só, vai tudo bem na vida dessas pessoas. Eles não se interessam por Deus, não querem saber de Deus, não querem ir para a igreja e ainda tem raiva daqueles que buscam a Deus. E parece que vai tudo bem na vida deles. Versículo 11, e eles ainda dizem, blasfemam, dizendo assim, como sabes o seu Deus? Né? Deus tem sabedoria? Há algum conhecimento nos céus? Eis que são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, e eis que ofenderia a geração de seus filhos? Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Eu creio que todo mundo já teve esse pensamento, olha, eu estou andando na tua presença, estou fazendo de tudo, estou me esforçando para fazer aquilo que é correto, tenho me esforçado para andar na presença de Deus e parece que a minha vida não muda, parece que nada vai para frente, mas calma aí. Versículo 17, aí começa a cair a ficha de Asaf. Ele diz assim, ó, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim daqueles que não estão nem aí para Deus. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Senhor, pode acontecer o que for, eu estou vendo que eles estão prosperando, eu estou aqui seguindo, eu vou dar continuidade. Eu continuarei confiando em ti. É isso que Asaf quis dizer. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Deus tem te guardado. Deus tem te protegido. Pode ter certeza disso. Guiar-me-ás no teu conselho e depois me receberás na glória. Nós não somos daqui, o Senhor Jesus disse, estou guardando um lugar, estou preparando um lugar para você e eu vou voltar para te buscar. Então vale a pena estar na presença desse Deus. Quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseja além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza no meu coração, a minha porção para sempre. Senhor, eu não vou sair da tua presença. Nada vai me tirar da tua presença. Eu continuarei marchando. Eu continuarei confiando que há um Deus olhando pela minha vida, que há um Deus zelando pela minha vida, que há um Deus guardando a minha casa, guardando o meu trabalho, guardando quando eu saio, guardando quando eu entro, guardando quando eu volto. Deus está no controle da tua vida, meu irmão, minha irmã. Pois eis que
se alongam de ti. Perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Então nós sabemos, ou é céu ou inferno, está na balança e nós devemos escolher. E é claro que você é inteligente, você vai escolher pelos céus. Então vamos concluir essa lição. O texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento, mas termina com uma promessa de paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós podemos concluir que é possível ter paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e em nosso coração. O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Pode o vento estar soprando do lado direito, do lado esquerdo, vindo de cima, vindo de baixo, mas fique tranquilo, Jesus está no seu barco. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. No entanto, ele afirmou também que no mundo teríamos aflições. Paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é a dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste. Onde existe medo e ansiedade, em nome de Jesus, será ocupado e preenchido de paz em Cristo. E aí eu termino aqui com uma certa melodia. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, o teu rosto vendo, eu nada temerei. Então olhe para Cristo, pois Ele estará segurando na tua mão, e isso vai passar no nome de Jesus. Então receba a tua vitória, segure firme na mão de Jesus e continue caminhando para a glória de Deus. E até a próxima lição. Te espero na EBD. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.